Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, mês de março, mês das mulheres, e a gente está trazendo algumas mulheres de destaque aqui da nossa região. E hoje eu converso com a Carol Lagoa, co-founder do iTech It. Tudo bem, Carol? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Tem uma novidade surgindo aí, que é Empreendedoras da Lei, é isso? Temos, é isso mesmo, dia 27 agora. Eu vou estar lançando meu segundo livro em coautoria. E o bacana desse livro é que, além de sermos apenas mulheres, como protagonistas dessa edição, temos 4 santistas. O que para a gente representa mais de 10%, são 30 coautoras, entre escritoras e autoras convidadas, e 4 são advogadas ou empreendedoras aqui de Santos. Olha, vamos entender então um pouquinho Vamos mais lá. disso. Como é que surgiu o Empreendedoras da Lei? O Empreendedoras da Lei surgiu porque nós temos uma advogada, a doutora Gabriela Barreto, que é quem é a organizadora desse livro, que já tinha um canal no YouTube onde ela trazia diversas mulheres para falar um pouquinho como elas estavam reinventando a carreira. Desde advogadas, jornalistas, costureiras, ela fazia um pool dessas pessoas para ouvir histórias de como essas pessoas estavam modificando para essa revolução 4.0, que hoje já se diz ser 5.0. Então ela começou a ouvir diversas histórias e falou, poxa, eu estou percebendo que ali tem gente que advoga e que empreende ao mesmo tempo, e a gente queria juntar essas histórias para poder mostrar para todo mundo que empreender é fácil. Não precisa necessariamente falar de advocacia ou de lei em si, mas nesse livro você consegue ter um pouco da visão de pessoas que empreenderam e que abandonaram a profissão, inclusive porque deram muito certo empreendendo. Agora você é uma empreendedora nata. A gente já te convidou uma vez aqui para o programa, mas muita gente não conhece. Conta um pouquinho da sua história, Carol. Você não nasceu advogada, né? Seu primeiro empreendimento, qual foi? Acho que meu primeiro empreendimento foi aos 10 anos, quando eu comecei a pagar as contas da minha casa, ajudando a minha mãe nessa divórcio dos pais, aquela fase em que você está um pouco perdida, você quer ajudar sua mãe, não sabe como. Então ali, hoje, entendendo mais sobre o que é o empreendedorismo, o que é você dispor do seu tempo para conseguir atingir um objetivo, eu percebi que já vinha muito daquela história, daquela menina que ajudava em casa no contas a pagar e a receber. O famoso vou vender o almoço para comprar a janta. E nessa fase turbulenta, eu precisava escolher uma profissão, fui advogar, eu não queria sair de Santos para não ficar longe da minha mãe. Fui fazer direito e aos 17 anos entrei na faculdade, depois de 5 anos me formei, trabalhei num dos melhores escritórios aqui em Santos. E eu falei, nossa, eu vou advogar sempre para alguém ou eu vou querer ter o meu negócio? Nessa época, o meu irmão já trabalhava com tecnologia e falou, vamos juntar? Você vem cuidar do administrativo, você estuda um pouquinho para concurso. Eu falei, vamos tentar. O que é empreender, né? Seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, o Marco. E aí eu deixei um pouquinho o direito de lado, comecei a estudar um pouco para concurso, e aí depois eu vi que o encanto do empreender, de você estar vencendo o desafio, de você conseguir superar. Começamos uma empresa com 2 pessoas, hoje nós somos numa equipe de 60, então vira uma grande família e você consegue não só ajudar a si, mas você vê que você está crescendo e que as pessoas que estão ali acreditam no teu negócio. E se os outros acreditam, porque a gente não acreditaria, né? Agora, nesse mundo de empreendedorismo, nem todo mundo dá certo como você deu. Você falou que já desde a infância, 10 anos, você já tinha essa veia, esse tino de empreendedorismo, de correr atrás da bola, né? Agora a gente vê, às vezes, muitos adultos, depois de 30, 40 anos, às vezes viveram a vida inteira no regime de CLT, de repente são demitidos, recebe a questão do FGTS, resolve ter o seu próprio negócio e joga tudo fora porque não tem uma mentalidade empreendedora. Isso se conquista, se aprende, se nasce com isso? Eu acredito que tudo na vida a gente consegue melhorar e aprender. Quando eu te digo que, agradeço você falar que a gente é uma empresa que teve sucesso, há 2 anos nós quase quebramos, depois de 10 anos no mercado. O mercado da tecnologia, qualquer tipo de mercado, tem altas e baixos. Então, eu acredito que as pessoas que precisam se reinventar, que passam a empreender, elas às vezes querem que o resultado seja mais ou menos que uma receita de bolo. E não é assim, porque às vezes passa do ponto, às vezes você tem que ajustar a farinha, às vezes você tem que ajustar. Então, o importante é não desistir. Se eu pudesse dar uma dica, que eu até falo no livro, para as pessoas que querem empreender, 2 coisas não podem faltar. É o networking, você tem que estar sempre conversando com pessoas. Hoje, por exemplo, no Uber eu ouvi uma super história que com certeza no meu próximo livro vai estar. Você fazer esse networking, você está sempre falando um pouco do seu negócio e você entender que hoje a tecnologia pode facilitar muito.
Antes as pessoas faziam contas a pagar e a receber, eu comecei a empresa assim, numa folha de papel. Hoje existem sistemas gratuitos na internet de acesso para qualquer um, que você já começa a sua empresa com uma MEI aberta, com contas a pagar básico, com as funções básicas, porque aí você consegue ter aquela visão que eu não tinha quando eu abri minha empresa. O quanto eu tinha para gastar, o quanto eu ia faturar e o quanto ia sobrar. Então, a gente sempre gastava tudo que entrava. Isso não está certo fazer. Você tem que ter sempre essa visão um pouco mais... não gasta tudo que você ganha. Guarda Entre pelo menos aspas, uns pessimista, né? A gente não dá para sempre achar que vai dar tudo certo. Exatamente. Você tem que contar que pode ter algum imprevisto no meio do caminho. Mas voltando à sua pergunta, se empreender nasce com a gente ou não, eu acho que todo mundo que empreender é tudo aquilo que a gente gasta um pouquinho do nosso tempo. Então, tudo que você está empreendendo, o seu tempo, que é nosso bem mais valioso, né? Hoje em dia a gente está o dia inteiro conectado, raras vezes você consegue dar uma atenção para um filho ou não. Então, tudo aquilo que você gasta tempo é empreender. Eu acho que você consegue aprender a empreender. Dá para empreender com equilíbrio? Você falou agora na questão de filhos, né? Às vezes, esse é o grande drama das mulheres. Como conciliar a família, a parte da carreira, enfim. É possível empreender, ter sucesso no seu empreendimento e, ao mesmo tempo, ter sucesso na vida pessoal? Super é possível. Eu aprendi que isso era possível na dor. Eu tive uma síndrome de burnout, eu fiquei fora da empresa, fora dos negócios, ausente da família. Então, eu aprendi na dor e me reinventei. E o grande segredo para você conseguir fazer isso ao mesmo tempo é você usar ferramentas de produtividade e foco. Não tem como você está respondendo um e-mail super importante, liga alguém da sua casa falando que seu filhinho na creche passou mal. Impossível você conseguir. Então, você tem que, nossa, vou parar o que eu estou fazendo, vou resolver o assunto filho e depois eu volto. Porque quando a gente sai da pegada do que você está fazendo, você leva no mínimo 14 minutos para voltar ao estágio de concentração que você estava antes. Então, você precisa ter esse discernimento do que é hora. Claro, filho é sempre prioridade. Mas eu precisei saber que eu não conseguia ser a Carol que responde e-mail com a Bianca no meu colo, porque quando ela estava pedindo alguma coisa e que eu ia voltar para o login do banco, já tinha caído o acesso. Aí eu ficava sem paciência com ela, eu voltava, logava de novo no banco. Então, assim, a energia que você gasta, teu cérebro não consegue fazer. A gente acha que é muito fácil, né? Fazer mil coisas ao mesmo tempo. Essa história que mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo não é bem verdade, né? Ela pode fazer 50 coisas ao mesmo tempo, mas não com uma qualidade. Não, e nem para ela. E a nossa mente não dá conta. Mas o bacana é que para mulheres e para mães, hoje a gente tem algumas iniciativas que são as famosas startups, que são empresas que alguém tem uma ideia, cria sem dinheiro e resolve ter aportes ou investimentos de alguns investidores, focadas em ajudar mães, mulheres ou mulheres que não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Uma delas é de uma santista também, a Dani Junco e a irmã Mi Junco, chama Bitumami. Eles fizeram um coworking de mulheres em São Paulo, onde as mães podem levar os filhos para trabalhar. Então, você está lá fazendo o teu empreendimento, você mãe que foi desligada do teu negócio, você vai trabalhar com marketing digital, você tem a sua baia, o seu computador e você leva o seu filho. Tem diversas empresas apoiando essas iniciativas. Eu acho que o segredo é as mães, mulheres se unirem, né? Porque só a gente entende. A dor e a delícia de ser, né? Exatamente, a dor e a delícia de ser. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, eu continuo o bate-papo com a Carol Lagoa. Eu volto já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as empreendedoras da lei. Eu converso com a Carol Lagoa, co-founder da YTech It. Carol, a gente está falando sobre o lançamento desse livro e um pouquinho da sua vida enquanto empreendedora. Todas essas mulheres que estão retratadas nesse livro são da área do direito? Não necessariamente. Todas têm formação em direito, mas nem todas exercem advocacia. No livro a gente tem juíza, a gente tem advogadas, a gente tem promotoras. Então, a gente tem uma série de... todas, apesar de terem a formação, grande parte hoje tem o seu próprio negócio. Que não tem muito a ver com essa área, ou pode ter ligação. Roberta, é que hoje em dia é muito difícil você falar em qualquer profissão que você não tenha a palavra empreendedor ou tecnologia do lado. O que aconteceu? Ninguém mais gosta de advogar? Não é que ninguém mais gosta, é que hoje a inteligência artificial, aquilo que quando eu era estagiária, eu ficava as 3 primeiras horas no dia lendo o diário oficial, riscando, cortando e grudando na fichinha que eu ia no fórum, o robô faz por você. Você recebe a publicação no teu celular, você vê o andamento do teu processo pelo site, você peticiona pelo site. Tem juízes aqui em Santos que já fazem audiência por Skype. Então, assim, antigamente o advogado ele tinha um tempo muito mais reduzido e hoje essas coisas que são mais operacionais,
a tecnologia fez pra gente. Então, o advogado, ele tá tendo que ser mais estrategista, se reinventar, porque as coisas mudaram. E o problema do advogado é que ele não enxerga a advocacia como um negócio. Enxerga o quê? Como um serviço? Como algo antigamente, o que o advogado precisava fazer? Decorar a lei, saber escrever direito, entender para que juiz você ia despachar a sua petição ou não, qual era o recurso, o prazo. Hoje em dia o aplicativo te lembra que você está com o prazo vencendo hoje. Então agora ele tem que ser muito mais estrategista, entender de negócio, fazer uma boa gestão do escritório, saber muito melhor que é mais importante ele ter uma área de sucesso do cliente, que ligue para a pessoa informando o andamento do processo dela, porque hoje o robô já faz muita coisa pela gente. Tem robô dando sentença, tem robozinha dando sentença, tem secretária robô que é super simpática, que não se atrasa, que nunca está de mau humor, que chega o cliente quer saber o andamento do processo, só falta lá beijar os pés. Então, assim, você tem que melhorar. No que a tecnologia não vai substituir a gente? Naquilo que é ser humano, no carisma, no sorriso. Para o resto, tudo que é atividade repetitiva, que demanda muito nosso tempo, parece máquina, né? Se bem que você falou que já tem um robô aí feliz, que não fica mal-humorado, então cuidado, porque até nessa área eles podem te substituir, né? É verdade. Agora, a gente está falando dessa reinvenção do direito, Carol, mas não é só no direito, né? Na verdade, a gente vê, acho que grande parte das profissões que a gente tem hoje, daqui 20 anos a gente não vai ter ideia do que elas eram, eu acredito, né? As coisas estão indo numa velocidade muito rápida. É tudo muito exponencial. Quem não vai sobreviver nesse mercado? Eu não entendo que profissões deixarão de existir. Óbvio que as profissões vão ser reinventadas. Por exemplo, hoje você tem uma pessoa que te ajuda a organizar um escritório. Hoje a gente tem as personagens organizers de arquivos físicos. O que elas vão ter que fazer? Elas vão migrar para o digital. Elas vão te ensinar como organizar as tuas 30 mil fotos do celular em arquivos digitais. Então as pessoas vão estar substituindo aquilo que é muito manual por profissões de tecnologia, de nuvem. Profissões que a gente vai ter no futuro. Eu cheguei a assistir uma palestra da Lígia Zottini. Profissões que entendam aquilo que é soft skill das pessoas. Não aquele hard skill. A minha filha Bianca, ela vai poder ser médica? Vai. Mas e se ela quiser ser médica part-time e no outro tempo ela quiser vender essência? Ela vai poder fazer. Porque hoje em dia a gente vai ter que estar muito mais focado naquilo que é emocional do que na parte didática do negócio, sabe? Então, por exemplo, eu entendo que daqui para frente, alguns anos, muito em breve, não vai mais existir vestibular. Porque hoje as pessoas têm que ter habilidades. E essas habilidades, hoje, elas têm que ser muito mais socioemocionais do que qualquer outra coisa, do que você ficar trancado 3 horas no quarto, lendo leis e aprendendo, decorando a forma como você vai redigir uma petição. Isso a gente vê nas escolas. Hoje, a grande parte das escolas já tem até como uma matéria da grade curricular as habilidades socioemocionais, né? Talvez até porque uma geração anterior não tenha tido isso, e hoje é quem está fora do mercado de trabalho. Às vezes, grande parte das pessoas que perdem o emprego não é por falta de capacidade técnica, mas às vezes é falta de jogo de cintura, não saber lidar em grupo. É falta de resiliência, não saber dar feedback, não aceitar um feedback. Tem gente que não gosta de conversar. Eu tenho um técnico meu que eu falei, Fábio, você vai precisar mudar. Ele gosta de ficar o dia inteiro olhando na máquina, só que ele vai precisar mudar. Porque tem coisas que daqui a pouco a máquina vai fazer por ele. Checar um backup hoje em dia, antigamente o técnico ia lá, olhava o backup, colocava o servidor ou a máquina para restaurar, um backup de aplicativo. Hoje, esses sistemas são agendados, então a máquina já sabe que meia-noite ela vai desligar e ligar o servidor do cliente. Vai dar um boot para que no dia seguinte a operação esteja restabelecida. Então hoje você entende, coisas que eu entendo que no meu escritório mudaram muito e melhoraram muito. A mocinha que serve o nosso café. É de uma delicadeza, ela conversa com todo mundo, ela está sempre... Eu tenho certeza que essa pessoa, se um dia vier uma máquina que venha servir a café, essa pessoa vai ser reaproveitada na minha empresa. Porque é aquela pessoa que entende e que está sempre disposta a ajudar o outro. Ela precisa fazer diferença no local em que ela está. Exatamente. Né? Vai ser habilidade socioemocional mesmo. A inteligência emocional hoje em dia, 80% das empresas... É difícil hoje em dia você ter uma empresa que peça o currículo. Eles pedem o LinkedIn, eles querem ver com quem você anda. Como é que você se tipo comporta de em redes sociais. Como você se comporta na rede social.
E hoje em dia... E aí eu te pergunto então, Carol, será que as pessoas estão prontas para isso? A gente está vendo um cenário se modificando, né? E a gente tem pessoas para compor esse novo cenário? A gente tem, por exemplo, aqui parece que o representante do Brasil da Amazon não consegue compor 200 vagas. Quer dizer que tem pessoas que estão com emprego, está todo mundo com emprego? Não, a gente sabe que tem muita gente sem emprego. Por que ele não consegue, então, compor essas 200 vagas? O que está faltando na nossa realidade enquanto sociedade para a gente ter um mercado de trabalho atraente e de acordo com aquilo que a gente está sendo levado, né? Eu entendo que para muita gente falta empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Muita gente não gosta de trabalhar em equipe, não tem o espírito de equipe, que é aquela coisa do... Se você manda um e-mail dizendo, equipe, bom dia, raramente alguém vai te responder, porque parece que você falou para todo mundo, sabe? Quem pode fazer isso para mim? Parece que ninguém faz. Então, hoje em dia, a proatividade e a disponibilidade da pessoa ajudar numa tarefa não é delegar, é você conseguir, no pouco tempo que te sobra, ajudar em coisas bobas. Eu vejo na minha empresa a dificuldade que a gente tem de fazer áreas se comunicarem, marketing e vendas. A galera do marketing faz uma estratégia de marketing sem saber se o pessoal de vendas está com pique para vender, está tendo tempo de orçar. Adianta eu fazer uma super estratégia de marketing e não ter braço para entregar? Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Então, eu acho que... E na Amazon, eles têm uma cultura que já vem lá de fora, né? Que é essa cultura do se ajudar mais. As pessoas fazem muitas coisas em equipe. Aqui é difícil. A gente é do tempo que a escola parecia prisão. A gente entrava na escola às 9 da manhã, saía às 3 da tarde, todo mundo sentado em cadeirinha, fazendo lição, olhando para uma professora que era mais ou menos dando as regras do que a gente tinha que aprender. Engula o conhecimento, Engula o conhecimento. O Murilo Gun fala muito isso. Hoje, se você for desenhar uma escola, elas são presídios. Agora as escolas estão se reinventando, né? A escola da minha filha não é uma escola muito tradicional e eles assistem aula em chão, em círculo. E uma professora de uma escola aqui de Santos que fechou, super tradicional, foi dar aula lá e falou assim, eu não vou me adaptar, eu não consigo dar aula sentada num círculo para criança. Mas é o que a gente percebe, quem não está se adaptando às Exatamente. mudanças está fora do mercado. Você vai ter que se reinventar. Quando a Gabriela resolveu fazer o livro, a gente perguntou, mas poxa, por que tanto inconformismo? E por que empreendedorismo? Porque empreendedorismo tem uma frase de um Joseph, não vou lembrar o nome, mas ele é um economista famosérrimo, que ele diz, empreender é como se fosse você ter que... É um processo de destruição criativa. Você destrói o velho para construir o novo. Não é que essa professora estava fora do mercado, deram a chance para ela. Sim. Só que ela se colocou fora do mercado. Ela não conseguiu acompanhar. E realmente, hoje em dia, a maior parte das escolas, ou você vai em uma palestra hoje em dia, as cadeiras são cadeiras assim, que nem a gente está hoje, é todo mundo anotando alguma coisa no Smart ou num bloquinho. Então, as coisas mudaram muito. E eu acho que essa é a grande dificuldade de um caso como a Amazon. As pessoas, às vezes, chegam com um currículo, só que na hora dela falar habilidade, na hora dela olhar no olho, na hora dela falar qual é o seu propósito, que está na moda, todo mundo tem um propósito. Eu, Carol, não tenho. Já falo isso em diversos lugares. Eu acordo todo dia nervosa, eu não tenho esse tal do propósito. Mas o meu propósito, minha missão diária é levantar bem e ajudar. Eu gosto de ajudar alguma pessoa. Eu acho que as pessoas que conseguirem ajudar as empresas terem pertencimento são as que não vão ser substituídas. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais com a Carol Lagoa. Eu volto já já. O ND está de volta hoje trazendo uma mulher de destaque aqui da nossa sociedade, Carol Lagoa, co-founder da YTech It. E a Carol está falando sobre um lançamento do livro que vai acontecer que dia, Carol? Dia 27 de março, às 18h30, na Livraria Cultura do Shopping JK, em São Paulo. Quem quiser participar, é só chegar lá. Aberto, a gente vai fazer lançamento aqui em Santos, dia 31 de março vai ter no Rio, então a gente está com a agenda de lançamentos bem corrida, espero que seja um sucesso. Você está convidadíssima. Muito obrigada. O livro não está aqui porque está no forno, é isso? O livro está no forno, já dá para comprar pré-venda pelo site, né, da editora. E no dia lá os exemplares já vão estar à venda na Cultura e depois, não só as empreendedoras da lei. É um livro que, apesar do nome ter lei, ele é para qualquer pessoa que queira se reinventar e entender um pouquinho do como essa revolução 5.0 está entrando nas nossas vidas e se a gente não acompanhar, a gente vai ficar para trás. É isso aí, então para ninguém ficar para trás, a gente acompanha aqui a Carol Lagoa. Carol, muito obrigada, sucesso para você, sucesso nesse lançamento. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até lá.